Bom dia, tudo bem? A gente vai gravar hoje com a Angélica uma entrevista. Meu nome é Maria Luísa, sou do quarto período. Meu nome é Felipe, do quarto período. Bom dia, eu sou a Angélica, professora que vai ser entrevistada pelos dois alunos. Quais práticas agrícolas ajudam a manter ou recuperar a fertilidade sem depender apenas de adubos químicos? Bom, na verdade existem várias práticas, né? Mas se a gente for pensar numa mais simples, seriam práticas que enriquecem o solo com matéria orgânica. Como identificar deficiências nutricionais no solo antes que apareçam sintomas visíveis na planta? Para isso a gente precisa fazer análise de solo previamente, né? Através do resultado da análise de solo a gente consegue interpretar melhor o que o solo tem antes de chegar na planta. Certo. Quais são os riscos do uso excessivo de fertilizantes químicos na fertilidade a longo prazo? Eles podem principalmente acidificar os solos, né? Que são fontes de ácidos, a reação química de alguns deles no solo liberam, né? Principalmente hidrogênio, que acidificam o solo. Isso acaba prejudicando bastante a qualidade do solo. Entendi. O que é melhor para aumentar a fertilidade? Esterco com adubo químico ou os dois juntos? O ideal hoje em dia é a adição dos dois, né? Tanto a fonte orgânica como uma fonte mineral, no caso o adubo químico. Como evitar que o solo perca nutrientes com o tempo? Repondo aquilo que a gente tira com as colheitas e com as perdas que o solo tem ao longo do cultivo, né? Ao longo da sua formação. Então a gente tem sempre que adicionar, seja fertilizante químico ou fontes orgânicas. Qual a principal recomendação que você daria para um agricultor que busca melhorar a fertilidade do solo e sua propriedade, considerando tanto a produtividade quanto a sustentabilidade a longo prazo? Bom, primeiro de tudo ele tem que fazer uma análise de solo, né, para ele conhecer a realidade do solo dele. E depois ele tem que fazer manejos nesse solo visando essa sustentabilidade. Então, fornecer os nutrientes que são retirados ao longo, né, das culturas e com o tempo, à medida que o solo vai sendo intemperizado, a gente precisa adicionar essas fontes de nutrientes no solo, seja pelo fertilizante químico ou pelo manejo que ele vai adotar nessas culturas, né? Adicionando matéria orgânica, restos vegetais nesse solo, que com o tempo vai mantendo essa qualidade química e física do solo. Além da análise de solo, quais são os outros indicadores que o agrônomo deve observar no campo para avaliar a saúde e a fertilidade do solo? Principalmente a questão das características físicas, né, que esse solo tem. Como, por exemplo, a questão da presença da matéria orgânica, né? Se esse solo está bem estruturado. Então, são parâmetros que vão auxiliar o agrônomo a entender um pouco mais sobre essa qualidade química do solo. Em um cenário de mudanças climáticas, como a falta ou excesso de chuvas impactam a dinâmica dos nutrientes do solo, e quais estratégias o produtor pode adotar para mitigar esses efeitos? Eu acho que a gente tem que sempre pensar na questão da matéria orgânica, né? Que a matéria orgânica ela vai ser uma fonte de nutrientes para o solo e ela consegue, com o tempo, disponibilizar essa matéria orgânica, além dela proteger o solo também, né? Ela é um conteúdo no solo que retém umidade também, né? Então ela tem essa capacidade, além de todos os outros benefícios que eu já falei, né? Como fonte de nutrientes, e aí ela tem uma proteção ideal para o solo. A utilização de bioinsumos como biofertilizantes e micro-organismos tem crescido. Na sua opinião, como eles se encaixam na estratégia de manejo da fertilidade do solo? E quais os principais benefícios e desafios na sua aplicação? Bom, eles se encaixam na medida que eles trazem, né, benefícios para a fertilidade do solo, como eu já falei. Toda e qualquer fonte de matéria orgânica é fonte de qualidade física e química do solo. A questão de como que isso pode ser manejado no solo, aí a gente tem que... E os problemas, né, nesse manejo é que a gente tem que entender essa fonte de matéria orgânica, né? De onde ela vem, como que a gente pode utilizar no solo. Então, aí entra o papel do engenheiro agrônomo para eu poder orientar nos riscos que também existem, porque assim como qualquer outro produto, se eu coloco em grandes quantidades,
né, ela pode trazer algum problema ali no manejo. E a gente tem que saber trabalhar com esse excesso ali também. Então, pode ocasionar. Qual a sua visão sobre o futuro da fertilidade do solo? O que podemos esperar em termos de novas tecnologias e abordagens para otimizar o uso de fertilizantes e garantir a produção de alimentos? Bom, a gente tem que pensar muito que os fertilizantes químicos são oriundos de fontes minerais, né? E essas fontes minerais, elas são finitas. A gente sabe que grande parte dessas reservas, em algum momento, vai diminuir muito, né? Até chegar ao ponto de acabar, como no caso das fontes de fósforo, né? Então, a gente tem que pensar muito em novas alternativas para suprir essa demanda que a gente precisa. Então, a gente tem aí, hoje em dia, o uso de fontes orgânicas misturadas com fontes minerais, não só com esse intuito de fornecer mais qualidade física para o solo, mas também como uma forma de trazer novas fontes de nutrientes para o solo, que não só a fonte mineral, né? Além de melhorar a qualidade física, a gente tem a fonte de nutrientes vindo dessa... E a gente reduz também a questão do impacto que esses resíduos orgânicos têm no meio ambiente. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, uma granja que mexe com aves, né? Eu tenho ali o resíduo orgânico daquela cama de frango, que ela já era utilizada, né, como um fertilizante orgânico isolado, mas hoje a gente sabe que esse material ele pode ser misturado com fertilizante químico e tem um organomineral. Então, você tem no mesmo grânulo a vantagem dos dois aliados ali para ser aplicado no solo. Então, acho que o futuro é a gente melhorar cada vez mais essas novas fontes de nutrientes para não só melhorar o solo, mas diminuir os impactos ambientais, né, utilizando esses resíduos. Obrigada, Obrigado.